E os professores envolvidos em relação às disciplinas, né? Eu leciono ciência e biologia, tenho professor de história, professor de geografia, então tem que ser um trabalho multidisciplinar, então cada um puxando a sardinha para a sua formação, né? Nós escolhemos um conteúdo que é abordado no capítulo 8 do livro que nós ganhamos aqui, em relação ao nosso culto, que é a floresta e o clima, né? Principalmente trabalhando a relação que a floresta tem com as mudanças climáticas. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom, essa palestra é uma apresentação, né? Palestra, né? Aula, né? Porque quem dá aula é professor, né? Não é aluno. Então, essa é uma apresentação, assim, que é um assunto, um tema que a gente já discute há algum tempo. Eu só quero, antes de mais nada, pedir desculpa, que esse tema, ele não vai ser assim, tratado hoje com tanta profundidade, com alguns aspectos mais técnicos, né, mais do assunto, porque a gente não tem tempo, né, então tempo limitado e a gente precisa de mais e mais tempo para discutir isso, mas o dia inteiro a gente pode ficar aqui sentado discutindo, né. Mas, de qualquer forma, a ideia geral, alguns conceitos, algumas questões assim, dessa relação floresta e clima, estão tudo aqui, tá? É a segunda vez que eu dou não essa apresentação, mas apresento assim, para esse curso. Eu acho muito legal porque é uma oportunidade para a gente apresentar para vocês que são disseminadores de conhecimento. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia, pesquisa e tudo mais, mas os pesquisadores hoje em dia, no modo geral, têm muita dificuldade em transmitir essa informação que a gente às vezes gera, a gente levanta, para o público do modo geral. A gente publica nos artigos científicos, escreve livro, mas às vezes esses artigos, esses livros, têm um contexto muito mais técnico e parece que é voltado especificamente um para o outro, né? Então a gente escreve e publica para o colega engenheiro florestal, para o colega doutor, mestre e tudo mais. E às vezes, né, a gente acaba, essa é uma falha muito grande que eu encaro da academia de ciência. Eu quero mostrar aqui para vocês uma árvore aqui que caiu alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. E se vocês observarem, por exemplo, o sistema radicular dela, né? Então, aqui, isso mostra, por exemplo, uma prova que os nossos solos são realmente pobres em nutrientes. Porque quando você tem um solo pobre em nutrientes, você tem que, a árvore estrategicamente desenvolve um sistema para captar os nutrientes na superfície do solo, né? Ou seja, daquilo que ela mesma produz, são as folhas, os galhos finos e outras coisas. Então, ela desenvolve só raízes finas, ela dá muito mais prioridade a alimentar do que se sustentar. É que essas raízes mais grossas, mais assim, profundas, são para sustentação, né? Então elas priorizam a alimentação, ela precisa se alimentar em primeiro e beber água. Por isso que ela desenvolve essas raízes finas. Então tá aí, a sustentação dela é realmente muito fragilizada e um vento assim mais anormal, ela pode cair. Né? Então, essa daqui caiu mesmo tempo? Ao Blowdown? Não, é um vento apenas e que derrubou essa árvore. Lembre-se que o Blowdown é um outro fenômeno, né? Bastante, não sei se foi bem foi explicado para vocês. O Blowdown é o encontro de duas massas de ar seca, né? Então, quando encontra massa de ar seca, porque quando encontra uma massa de ar úmida e seca, chove água, né? Precipita água. Quando há um encontro de duas massas de ar seco, o que acontece? Forma gelo. E forma gelo, o gelo não pode ficar lá em cima, né? Então, esse gelo tem que ser derretido. E para ser derretido, ele puxa muita energia. Por isso que quando ele precipita com muita água e muita energia, com muito vento. Aí faz essa explosão no chão, né? Só que isso sempre aconteceu no mundo, no Brasil, na Amazônia, só que em pequenas áreas, né? Pequenos, poucos hectares, que por isso ficou conhecido como roça de ventos, né? Havia duas massas perdidas, de massa seca perdida, se encontrava,
formava gelo, o gelo tinha que ser derretido, puxava muita energia do espaço, da terra, e pô, e caía, esparramava, formava clareira de 1 hectare, 10 hectares, coisa. E a maior que já havia registrado era de 400 hectares. Só que do 2005 foi um fenômeno extraordinário, que houve uma massa, o encontro de 2 massas, e ninguém sabe de onde era. E aí são alguns produtos que vocês estão vendo que foram desenvolvidos por lá e que podem sim gerar, né, rendas, ter um retorno econômico e uma boa aceitação pelo mercado, mostrando, comprovando que há possibilidade sim do uso das energias. Chegar com um tipo de pensamento e sair ou modificar, às vezes com os mesmos, mas com outras formas de pensar e ver o mundo. E eu espero também com vocês, assim, vocês também se permitam a desconstruir, às vezes, preconceitos que a gente tem, né? Porque às vezes a gente carrega esses preconceitos de forma inconsciente, né? E visual, até porque a gente desconhece. Então, por isso que a gente carrega esses preconceitos. Mas quando a gente começa a conhecer, a gente tem que começar a prestar atenção e dizer assim, gente, realmente eu não estava pensando por esse lado. Então, o objetivo dessa conversa que eu vou ter aqui com vocês hoje é fazer todo mundo pensar junto e tentar construir uma nova visão a partir do hoje, assim, a partir não do hoje, mas do curso todo que vocês vêm trabalhando. E aí eu fico com a parte que é língua, tradição e cultura. Tem até um artigo no livro que vocês receberam, que é um material, não estou falando do meu artigo, estou falando do material todo, né? Muito rico, acho que quando vocês tiverem mais tempo para ler, sentar, referir, tem informações bastante importantes nesse material, que a equipe da doutora Marinei, do APSEA, o pessoal do doutor Nilo, fez e construiu, ela colocou